Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo tocando o programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia! Salve, Ayrton! A nossa conversa de hoje é com uma cientista política, historiadora, professora emérita da URGS, que se dedica ao longo dos anos a estudos em vários campos, como aqueles da teoria da democracia, a história das mulheres, o feminismo, os partidos e a participação política. Muito bem-vinda, professora Célie Pinto. Obrigado. Olá a todos, um prazer estar aqui. Espero poder colaborar com vocês. Com certeza. Vai lá, Centeno. Bom, nós estamos na antessala de mais uma eleição, no caso, as eleições municipais. Essas eleições têm algo no país inteiro que as fazem diferentes das demais ou não? Acho que não, acho que elas são a consequência de um processo que nós estamos vivendo, eu diria desde 2013, mas pegando eleições eu falaria em 2014, de lá para cá há uma destruição do sistema político partidário, há uma destruição da ideia de política no Brasil, uma destruição que não é casual, ela é feita por interesses muito específicos, e o que nós estamos vendo hoje, que o baixo nível da eleição, eu acho que isso aí é simplesmente consequência de um processo que, infelizmente, já dura mais de 10 anos. E eu não vejo muitas possibilidades a curto prazo desse processo modificar. Eu acho que em 2024 nós vamos ter, inclusive, uma situação um pouco mais grave, um pouco mais destrutiva do processo político. 2025. Não, 2026. 26. Eleições presidenciais. Presidenciais, 2026. É que tu disseste 2024. Tá. Por isso que ela tentou te corrigir. 2026. Não, e a cereja do bolo, digamos assim, desse bolo que começou a ser construído lá em 2013, 2014, chama-se Pablo Marçal? Não, de jeito nenhum. A cereja do bolo chama a estrutura toda que circula atualmente o partido do Bolsonaro e toda a estrutura bolsonarista. Não é o Bolsonaro em si. O Bolsonaro em si é só um Pablo Marçal velho. Mas eu acho que o Pablo Marçal não tem. O Pablo Marçal é pobre coitado. Pobre coitado não é pobre, sou eu. Ele é milionário. Mas ele é uma figura desprezível, mas ele é claramente uma figura que se enquadra e se adequa muito bem à extrema-direita brasileira. Eu não acho nada diferente do que é a extrema-direita brasileira, que tem como Bolsonaro e seus 01, 02, 03, 04, não sei quantos mais filhos, e toda essa estrutura que não é só o Bolsonaro, uma estrutura maior do que essa, uma estrutura de extrema-direita. Eu acho que o Pablo Marçal é uma consequência disso, da desestruturação política partidária do Brasil, da questão das redes sociais completamente sem nenhum tipo de controle, mas eu acho que ele é patético. Mas a extrema-direita brasileira é patética, então ele é mais um patético só. Mas é um patético que tem muitos seguidores, né? E parece que a cadeirada deu mais seguidores. Quer ver uma coisa? Outro dia eu perguntava para algumas pessoas o que era um influencer. Uma pessoa falava do influencer e eu dizia, mas essa pessoa era uma mulher, influencia o quê? E a pessoa olhou para mim com um olhar
parvo e disse para mim, mas é um influencer? Eu digo assim, mas o influencer influencia, porque na minha ingenuidade, se eu entendesse de café, eu seria um influencer sobre como fazer café, como comprar café. Não, o influencer influencia tudo na vida da pessoa. E essas pessoas têm milhões e milhões de seguidores e ganham muito dinheiro porque elas pegam uma xícara, a xícara tem uma marca, elas põem uma blusa, a blusa tem outra marca. Então, eu acho que isso aí é um fenômeno que não é só do Pablo Marçal, há muitos parecidos com o Pablo Marçal ganhando muito dinheiro. E infelizmente, nós temos um país desagregado politicamente, nós temos um espaço público desagregado, nós temos uma educação de péssima qualidade nesse país. Então, há uma conjunção de coisas, de somatório de coisas aí, que dá um Pablo Marçal. Não há nenhuma qualidade por Pablo Marçal dizer, mas ele tem 12 milhões. Qualquer criatura que vende rímel tem 12 milhões de seguidores. Então não há nenhuma qualidade no Pablo Marçal. Ele tem, não sei, ele pode dizer quantos quiser, né? Porque ele não vai ficar olhando. Mas se ele tem 12 milhões, não tem nenhuma qualidade. Está cheio de imbecis com 12 milhões A maioria que tem 12 milhões são imbecis. São imbecis. Mas, em todo caso, nós estamos num país trágico, né, nesse momento. Zélia, há muito tempo tu estuda a questão das mulheres na política, né? E nunca foi fácil, mas parece que está cada vez mais difícil a vida das mulheres na política. Como que a misoginia ela influencia nessa cena política? Tipo, aqui no Rio Grande, em Porto Alegre, a gente está vendo aí, né, a dificuldade, por exemplo, com uma chapa com 2 mulheres, né, e uma delas negra. A questão, eu acho que, na verdade, está melhorando a condição das mulheres na política, muito devagar, mas está aumentando o número de mulheres. Há leis que não são cumpridas, depois o Congresso Nacional vai lá e faz uma anistia, mas há leis que garantem 30%, há leis que garantem o financiamento tanto para mulheres como para negros. Então, há coisas que evoluíram. A questão é o seguinte, a questão não é só a misoginia. Misoginia é pouco. A questão é que nós temos um país, não só ele, mas é dele que estamos falando. O Brasil é um país estruturado em cima de um sistema patriarcal que se conjuga muito bem com o neoliberalismo decadente que nós vivemos. Então, o capitalismo, no momento que ele está, ele precisa desesperadamente de não abrir espaço para novos atores, para novos sujeitos, homens, negros, mulheres trans, homens trans, ou seja, há uma dificuldade muito grande no país inteiro. A questão é que se nós olharmos os partidos políticos e nós pegarmos da direita à esquerda, todos, é um partido de homens. O governo do nosso presidente Lula é um governo de homens. Pode ter 10 mulheres lá, mas vê as fotografias quando tem que tomar decisão lá na Alvorada. Homens brancos. Então, na verdade, nós temos a situação é muito maior. Nós temos um país que necessita desse poder patriarcal um capitalismo que necessita desse poder patriarcal para se reproduzir. Ou seja, inclusive, com esta nova mulher construída pela extrema-direita, que é recatada, bonita e do lar. Que é a mulher da família que aparece, a famosa família margarina, entende? Que não existe, mas que é reproduzida pela direita. Isso aí não é só porque a direita tem problema de um erro fundamental em falar que é costumes, não é costumes. Isto é outra coisa, é poder. Não é uma questão de costumes ser contra o aborto, não é uma questão de costumes ser contra gays, não é uma questão de costumes ser contra casamentos entre pessoas, é uma questão de poder. Então, essa questão de costume, antigamente, o estupro era um crime de
costumes. Agora, a questão de costumes é aborto, é casamento entre pessoas entre o mesmo sexo, tudo que for avanço. Não é questão de costume, é questão de poder. Então, é muito mais embaixo a questão. Tu estás falando aí, eu tive que me rir porque eu me lembrei do seguinte. Tem o Partido da Mulher Brasileira. Não tem mulher, não tem mulher. E toda executiva era de homens. Mas esse partido não consegue nem se... Não consegue, mas o grau de absurdo. Isso parece que saiu de um filme do Monty Python, uma coisa assim. Mas talvez o ápice dessa misoginia foi o impeachment sem crime de responsabilidade que vitimou a Dilma? Certamente... O impeachment da Dilma é muito complexo. Na verdade, o impeachment da Dilma é parte de um processo de excluir o PT naquela época das próximas eleições de 2018. Isso é claro. Então, é um somatório. É um somatório. Evidentemente que foi muito mais fácil colocar a Dilma fora no impeachment sem crime porque ela era uma mulher do que não. Inclusive porque o próprio partido dela não lhe deu apoio. Eu ouvi pessoas muito próximas ao partido falarem dela como essa mulher. Então, jamais fala esse homem, né? Se fala, pode falar essa mulher, pode falar esse negro, esse homem, nunca se fala. Então, é evidente que a Dilma foi absolutamente abandonada pelo partido, porque ela era uma mulher, porque ela não era simpática, e ela tinha uma frase muito boa, entende? Eu sou uma mulher dura, cercada de homens meigos. É uma frase maravilhosa da Dilma, porque é o seguinte, os homens quando são grosseiros, ou quando eles são pesados, ou quando eles fazem alguém esperar 1 hora para ser atendidos, eles são poderosos. As mulheres são loucas. Histéricas. Então é complicado, né? O mesmo tipo de comportamento é lido pela sociedade de forma diferente. Então é complicado. Por homens e mulheres, né? Não só por homens. O poder patriarcal, ele também domina parte considerável das mulheres. As mulheres também se enxergam como menos propícias a fazer política, a falar em público, a questão de ser mãe. Então tem uma série de questões aí que complicam a vida de ser mulher num país absolutamente patriarcalizado como é o Brasil. Tu estava falando das mulheres recatadas do lar, né? Sabe que tem influencers ganhando muito dinheiro como donas de casa, né? Pois é. Tipo a esposa perfeita. Eu lembro até um filme americano que tinha isso, que era uma comunidade, que eram as mulheres, as esposas perfeitas, e no fim se descobria que eram todos robôs, né? Isso, A gente tem um filme dos anos 70 que tem uma refilmagem, eu acho que é com a Nicole Kidman. Mas existe feminista de direita? Sabe? Não, isso é uma contradição em termos. Tu pode... Há nos Estados Unidos um grupo de um grupo de mulheres feministas, um branch de feminismo, que é o feminismo liberal. É o feminismo do empreendedorismo, o feminismo do sucesso econômico, que é um feminismo que poderia aparecer como de direita, no sentido de ser um feminismo liberal norte-americano. Certamente todas elas, ninguém vai votar no Trump. Então, um feminismo de direita, essa direita como se constitui, ele não existe. Porque o feminismo é um movimento libertário, um movimento de igualdade, assim como não pode existir um movimento antirracista de direita. Ou um movimento pró-direitos LGBTQIA+, de direita.
Porque a direita, ela é a favor da manutenção das diferenças no sentido que ela seja a diferença que tem poder. Então, não acho que não pode existir. Pode existir mais a direita ou mais a esquerda, se tu coloca, sempre a direita e a esquerda são sempre conceitos relativos. Então pode dizer, tal feminismo está mais à direita do que outro feminismo, mas um feminismo de direita, exatamente as mulheres que se candidatam pela direita aqui e alhures nos Estados Unidos, na Europa, na França, na Itália, onde elas se colocam sempre como antifeministas, né? Elas se autodefinem como antifeministas. Agora, só falando dessa relação entre mulher e direita e tal, e a presença da mulher na política também. Agora, muitas vezes a presença dessa mulher na política acontece com uma coisa, um caminho familiar, né? É a irmã, é a mulher, é a esposa, é a filha, né? Muito dessa presença da mulher na política, não agora, mas de tempos atrás, começou através dessa maneira, não? Essa é uma das questões que tem mais equívocos. Primeiro, eu fiz há muitos anos atrás uma pesquisa vendo o percentual de homens que vinham de famílias políticas e o percentual de mulheres que vinham de família política. Não é diferente. Ou seja, se tu pegares... Pode ser o filho também, não precisa ser a filha. O filho, muito... Pega Alagoas, nós temos os calheiros, os liras, eles dominam praticamente todas as cidades do Estado, eles dividem o Estado entre si. Até na esquerda, pega o Campos, que tem em Pernambuco, que tem atrás de si o pai, que tem Eduardo também... Campos. E que tem ligações com antigas com Miguel Arraes. Então, as famílias políticas, principalmente no Nordeste, elas são muito fortes. Então, isso é uma questão que tem que ficar bem clara. Não são só as mulheres de direita que vêm de famílias políticas. Os homens de direita também vinham de famílias políticas. Mudou. Por exemplo, se nós pegarmos as eleições de 2018, onde houve um aumento bastante significativo de mulheres, houve bastante significativo aumento de mulheres de direita. E essas mulheres não eram filhas, mães ou esposa de nenhum político. Elas vinham do Vem Pra Rua, elas vinham dos movimentos... Da militância de movimentos sociais de direita de 2013 e de dentro das igrejas, inclusive do conservadorismo da Igreja Católica, porque atualmente se esquece muito que há uma Igreja Católica também muito conservadora, que sustenta, inclusive, candidaturas. Essas mulheres, interessante, elas se elegeram e se elegeram quase fora dos partidos políticos. Elas tinham um partido político só porque é obrigado a ter um partido político para se eleger, mas elas entraram na política, como Carla Zambelli, por exemplo, elas entraram, um exemplo, mas tem vários outros, elas entraram na política pelos movimentos sociais, principalmente pelo Vem Pra Rua. Então, elas entram no movimento. Em 2022, elas são reeleitas, essas mulheres de direita, uma parte significativa como a candidata, como o deputado mais eleito no seu estado, que tem mais votos em seu estado. E aí elas têm o apoio do partido. Os partidos vão lá, puxam elas e largam dinheiro em cima. Porque elas são puxadoras de votos. Então, você vai ver no Rio, você vai ver em São Paulo, Santa Catarina, mulheres eleitas com uma grande quantidade de votos. Primeiro, segundo lugar, entre os mais votados entre homens e mulheres. Então tem uma mudança aí, que é uma mulher conservadora, uma mulher que vai para dentro do Congresso Nacional gritar contra pautas, contra as mulheres, mas não são filhas, nem esposas, nem irmãs de ninguém. E tem poder, porque a CCJ, ou seja, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados, é dirigida por uma mulher de extrema-direita. Então, isso é uma grande contradição, ou talvez não seja contradição, mas seja uma grande tristeza do movimento feminista, que passou 40 anos lutando para que as mulheres chegassem
aos postos legislativos e vê esse número bem significativo de mulheres de extrema-direita tentando acabar. Tem mulheres na Câmara de Deputados, tem um projeto de mulher na Câmara de Deputados querendo acabar com a cota de 30% de candidatas em partidos. É um projeto que contrassenso de uma mulher. Só para lembrar, a outra pessoa que veio, não veio dos movimentos, mas veio da militância, digamos, que é a Janaína Pascoal. Janaína Pascoal, ela se fez naquele processo do impeachment sem crime de responsabilidade, e ela teve 2 milhões de votos. Mas foi voo de galinha, né? Foi um voo de galinha, mas foi a deputada estadual, que foi a estadual mais votada da história do Brasil. Mas aonde é que ela anda? Sumiu. Foi voo de Ela galinha. sumiu, tentou ser prefeita, governadora de São Paulo, e ficou em 5º ou 6º lugar. Eu imaginava, para dizer a verdade, na época, que ela fosse ter uma vida política mais vitoriosa, mais exitosa, mas ela foi um voo. Se ela era muito agressiva, em relação aos homens. Aquela cena dela em relação aos homens dos seus partidos. Ela quase foi vice do Bolsonaro. Quase foi vice do Bolsonaro. Agora ela ela sumiu, ninguém sabe onde ela deve estar dando aula na USP, onde ela está, não sei, ela sumiu completamente. A gente fala muito da direita, né? Mas a esquerda também tem seus pecados, né, Célia? Teve uma entrevista que a gente fez com a Márcia Tiburi, em que ela falou do termo esquerdo macho e das dificuldades que também tem para a mulher dentro dos partidos de esquerda, né, para se colocar. A misoginia, o machismo, o patriarcado não é uma qualidade específica da direita. Ele é democraticamente distribuído entre todos os partidos políticos. O esquerdo macho não é um termo da Márcia Tiburi, é um termo muito mais antigo, mas realmente existe o esquerdo macho, que é o cara, que é esse que dizia esta mulher para Dilma. Então, na verdade, é óbvio que os partidos de esquerda ou de centro-esquerda, eu acho que são mais de centro-esquerda do que de esquerda, os partidos de esquerda e de centro-esquerda, eles tendem a ser menos machistas, eles tendem a ser menos racistas, eles tendem a ser menos preconceituosos contra pessoas LGBTQIA+. Por quê? Porque, na verdade, se nós olharmos, estatisticamente, se nós olharmos onde é que essas pessoas se elegem aqui, né? Com exceção das mulheres, que também se elegem do outro lado. Mas o machismo, essa é a questão do poder, entende? Porque o poder dentro de um partido ou dentro da Câmara de Deputados é um poder de soma zero. Se tu tem 513 deputados, para te ter, nós temos 17% de mulheres. Para ter 30% de mulheres, a única forma é tirar homens. Não tem outra, é soma zero, não vai aumentar o número de deputados. Então isso é muito complicado. Quando chega na hora, por exemplo, as listas partidárias são abertas. Obviamente, elas são abertas e cada partido tem mais ou menos claro o número de possibilidades de vitória. Cada partido tem, alguns mais ou menos. E eles vão colocar todo o dinheiro, toda a campanha em cima daqueles candidatos que eles acham que vão ganhar. E as mulheres nunca estão lá. Porque agora, se nós tivéssemos uma lista fechada com alternância de gênero e raça, a coisa seria diferente. Mas essa lista aberta, mas ela é aberta em termos, porque na verdade as pessoas entram lá e quem ganha o dinheiro, quem ganha o apoio, quem ganha o horário, quem ganha as facilidades, são aqueles sempre os mesmos, os homens que o partido escolhe como os candidatos preferenciais. Existem os candidatos preferenciais. É isso. Não são as mulheres. Isso aí é em todos os partidos. Não há a patriarcalização da sociedade brasileira é muito democrática.
Inclusive em termos de classe social, em termos de raça, em termos de tudo. Era muito democrática. Célie, até algumas décadas atrás, se alguém falasse que o Brasil é um país racista, ele ia ser contestado. Tu acha que a academia tem algum papel nessa construção desse país racista encoberto que a gente cada vez vê todos os dias com eventos, denúncias de racismo? A academia tem culpa no cartório em relação a isso? A academia agora parece que tem culpa tudo, né? Eu acho que nós temos de parar com isso definitivamente. As universidades no Brasil, as universidades públicas no Brasil, elas têm desenvolvido ao longo das décadas um trabalho muito importante em termos científicos, em termos de ciências sociais, de história, de filosofia, de ciências duras. Eu acho que nós não podemos ser responsabilizados como nós estamos sendo na imprensa. Agora, porque a academia, ora bolas, e o trabalho, o capitalismo, a exploração, a escravatura, vamos ver o que é. Por que a academia que produziu, se nós entra na CAPES e coloca lá racismo e vê quantas teses e quantas dissertações de mestrado e doutorado foram feitas denunciando o racismo no Brasil. Por exemplo, eu vi que tinha uma pergunta aí sobre o Homem Cordial. Ninguém leu o Sérgio Buarque de Holanda. Sabe por que ninguém lê Raízes do Brasil? Porque é um dos livros mais difíceis de ler. Então as pessoas não leem Raízes do Brasil porque é um livro muito difícil. E usam a ideia do homem cordial errada. Não é o que... se nós formos ver os trabalhos sérios sobre Raízes do Brasil, que é um dos livros que interpretam o Brasil, o homem cordial é exatamente aquele que não é cidadão. Aquele que não existe como um homem capaz... Na realidade, homem ou mulher, na época falava-se do homem. O homem cordial é aquele que usa o racismo, usa o favor, usa a lei, por baixo da lei. Ou seja, esse é o homem cordial. Vamos dar um jeitinho. Não tem nada a ver com essa ideia que se vende de quem não lê o livro. Porque o livro é muito difícil, é um chato de ler, é difícil, é chato. É um livro... É chato mesmo. É muito chato de ler. Então ninguém lê. Então tem essa ideia do homem cordial, que na verdade o Sérgio Buarque de Holanda nunca falou nesse homem cordial senso comum. E eu acho que a academia, voltando à academia, acho que existe atualmente uma campanha feita pela mídia contra a academia, que eu me coloco completamente contra. Acho que a academia sempre se colocou na frente, a academia passou 4 anos lutando contra esse governo de direita, quando ninguém lutou. Nós ficamos lá gritando, brigando, sendo ameaçados por figuras completamente fora da casinha, para ser bem claro, como ministros da educação. Nós sobrevivemos a isso. Vários ministros. Nós sobrevivemos aos ministros. E a academia agora virou um saco de pancadaria. Por quê? O que tu achas que mais, além dessa questão do racismo que foi levantada, a academia está sendo atacada de que maneira, por quais razões, por quais motivos, o que está sendo dito mal da coisa? E mais especificamente as universidades públicas, né? Está falando de universidade pública, né? Eu falando de universidades públicas e também tem grandes universidades comunitárias de excelente qualidade. Não sejamos excludentes nem preconceituosos. Óbvio que tem uma grande quantidade de faculdades e cursos de EAD, que é um horror, que é uma praga, que está enganando as pessoas, isso é um horror. Agora, as universidades públicas e as grandes universidades comunitárias, inclusive privadas, são grandes universidades e que fazem 91%, 95% da pesquisa de todo o Brasil. Ora, qual é o interesse contra a academia? O interesse contra a academia é o interesse de calar a academia sobre vários assuntos, sobre raça, sobre gênero, sobre ecologia, ou seja, há atualmente um grande desenvolvimento na academia da questão
ambiental, tanto nas áreas duras como nas áreas das ciências humanas. Então, nós temos há uma vontade muito grande de alguns setores de privatizar as universidades e calar as universidades. Nós temos uma direita querendo calar a universidade. E a universidade está cada vez mais aberta. A universidade está cada vez trazendo mais alunos do ensino público para dentro. A universidade está trazendo cada vez mais população negra para dentro. A universidade está trazendo cada vez mais população com deficiência para dentro. Ou seja, eu quero saber se existe uma outra instituição nesse país que tenha aberto tanto as suas portas para a diversidade que as universidades públicas deste país. Me chama a atenção uma outra coisa, porque acho que um dos grandes eventos políticos dos últimos anos no Rio Grande do Sul foi, primeiro, a eleição da chamada bancada negra na Câmara de Vereadores, que posteriormente, hoje, é a bancada de deputados estaduais da bancada e federais também. E eles vêm da universidade. Das cotas. Eles vêm das cotas. Eles vêm das cotas. Quer dizer, isso é uma raiz, isso é um fato muito importante. Eu acho a coisa mais importante, tanto do ponto de vista da mulher, mas mais ainda do ponto de vista porque são mulheres negras, do ponto de vista do racismo, do preconceito, porque são mulheres negras e homens negros. Né? Os grandes autores da literatura brasileira, que é o Jefferson Tenório, ele vem das cotas da URGS. Então, na verdade, nós estamos, as universidades, não só a URGS, eu tenho uma imensa relação com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu sou professora emérita dessa universidade com muita honra, e trabalhei lá a minha vida inteira, mas não é só as universidades em geral, elas talvez seja o espaço onde há mais mudanças, mais transformações. Isso assusta. Isso assusta as classes médias, porque, na verdade, a classe média gaúcha, porto-alegrense, houve uma época que achava que a URGS era dela. Ela dizia assim, a nossa URGS, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e ela me disse assim, porque a nossa URGS, eu digo, desculpa, a URGS não é nossa, a URGS é pública, sabe? Porque havia uma necessidade, uma ideia. Então eu acho que a universidade, agora nós temos uma nova reitora, uma reitora eleita democraticamente, a nossa reitora Márcia, que vai assumir a segunda-feira, nós estamos todos... Que já esteve aqui conversando com a gente. Nós estamos muito felizes com isso, eu mesma uma professora aposentada, mas sempre muito ligada à URGS, então acho que tem mais um tempo, então eu sou uma pessoa, nunca ninguém vai falar mal da academia e da URGS na minha frente. E a universidade sempre foi um polo de resistência, né? Sempre foi, e eu acho que essa é a principal tentativa de destruir, né? Exato. Professora, vamos falar um pouquinho da eleição aqui em Porto Alegre? Como é que se explica? Como é que se explica? Sebastião Melo está na frente nas eleições, mesmo com tudo que nós vivemos aqui na cidade? Por causa do chapéu de palha. Acho que talvez seja a explicação mais razoável. Eu acho que, na verdade, eu lamento muito dizer isso, mas eu acho que não é o Melo que está ganhando. Acho que é o PT e a Maria do Rosário que estão perdendo. Porto Alegre, o Lula ganhou em Porto Alegre, o Preto ganhou em Porto Alegre, Olívio ganhou em Porto Alegre. A Fernanda Melchiona foi a deputada federal mais votada em Porto Alegre. Então, e o Matheus, das cotas, mais votado estadual em Porto Alegre. Pois, então, nós temos uma cidade que já teve prefeitos, muitos prefeitos do PT, teve alguns... Depois o PT saiu e veio uma série de prefeitos de outros lugares, de outros partidos, mas neste momento
Me parece que houve... para ser gaúcha, passou o cavalo encilhado e as pessoas não montaram. Eu acho inexplicável. Eu acho a Maria do Rosário uma grande deputada. Acho que ela tem uma importância muito grande para o Rio Grande do Sul. Ela tem uma importância muito grande no Congresso Nacional. Ela é uma das deputadas mais bem avaliadas dentro do Congresso Nacional, mas houve uma combinação de erros aí. Eu acho que o Melo não está ganhando. Quem está competindo contra ele é que está perdendo e perdendo feio. Porque é absurdo pensar que é uma população que sofreu o que sofreu com as enchentes. E que continua sofrendo. Né? E via um prefeito, na época, completamente perdido. Eu, inclusive, escrevi um artigo em que eu comparei o prefeito nas suas entrevistas com um personagem do Tarantino no filme Pulp Fiction, quando ele é mandado, que era o John Travolta, quando o John Travolta é mandado buscar a mulher do chefe, que ele fica olhando para um lado e para o outro com uma cara de abobado. Eu gosto muito de cinema. E o Melo está fazendo uma bela campanha. A campanha do Melo é muito boa. Uma música excelente, ela é alegre, ela é colorida, ela tem frases importantes que eu vou fazer, eu vou continuar fazendo. Ou seja, eu acho que é incrível, assim, independente das qualidades do Melo, fosse qualquer outro que tivesse sofrido o que sofreu a enchente, era muito difícil se eleger. Então, a surpresa... Eu não estou dizendo que o Melo é a pior pessoa do mundo de forma alguma, mas a surpresa é uma pessoa estar ao ponto de se eleger tendo passado uma situação tão grave, que seria grave para qualquer prefeito de qualquer partido. E não colou nele. É muito impressionante. Agora, eu acho que tem um outro lado que não deu certo dessa vez. Sempre houve palhaços na política, né? Sempre. Não estão falando de chapéu de palha, vou esclarecer. Não, chapéu de palha não é palhaço, eu sou encantado com a campanha do Melo. Eu sou encantado, eu acho que a campanha do Melo é uma campanha extremamente bem feita. Não sei quem fez, mas extremamente bem feita. Mas agora analisando como cientista política, é uma campanha extremamente bem feita. E esse palhaço no passado, de vez em quando a gente esquece, a gente vê essas palhaçadas agora, mas no passado tivemos assim um certo palhaço, entende? Tipo o Jânio Quadros, por exemplo, tinha um certo apalhaçamento, né? E que foi muito bem sucedido, foi uma carreira vertiginosa de vereador a presidente em pouquíssimo tempo. Mas agora nós estamos vivendo, parece que a era de ouro, né? A era de ouro do apalhaçamento da política, né? Há uma mudança, tipo assim, os debates. Como mostrou São Paulo, os debates das cadeiras aparafusadas, né? Os debates não podem ser mais... A presença do Pablo Marçal, ele implodiu um determinado modelo de debate. Quer dizer, um sujeito que só vai para xingar, que assume essa condição de palhaço e tal, ele está fora dos conformes, ele não pode participar daquela maneira, daquele jeito. Então tem que ter alguém, uma bancada para esclarecer o que é mentira, o que é verdade, e até para dar cartão vermelho pro candidato, né? Como é que está vendo isso, né? Há uma boa possibilidade do Donald Trump se eleger, né? Elegeu-se o Milei aqui com imensa vantagem, né? Sobre o seu adversário, o Bolsonaro, infelizmente, o Nayib Bukele lá, né? Como é que está vendo isso? Salvador? O Marçal foi lá conversar com ele não recebeu ele, né? Nem o presidente de El Salvador recebeu ele. Mas eu acho assim, quer ver? Se a gente pegar essas pessoas e separá-las individualmente, é uma coleção de palhaços, alguns mais palhaços, outros menos. Tem Tiririca, tem... Agora, se nós pegarmos eles
em conjunto, nós vamos ter uma outra forma de explicar isto. Primeiro que eles são todos, sem exceção, candidatos de direita. Candidatos muito à direita. Jânio Quadros, o próprio Collor de Mello, o Bolsonaro. Então, são todos candidatos à direita. São todos candidatos que se colocam como antissistema. Quando há uma crise. Por exemplo, nós pegarmos o Jânio Quadros, nós temos uma década de 50 muito pouco estudada no Brasil, mas com uma democracia muito fragilizada. Muito fragilizada. O Juscelino Kubitschek esteve no poder sempre ameaçado por uma direita militarizada, inclusive. Então, Jânio Quadros aparece como uma vassoura na mão, como sempre com a corrupção sempre é um tema. É um grande tema. É um grande tema, não é a corrupção em si não tem o menor problema, o problema é o tema da corrupção. Então, o grande tema, ele ia varrer, todo mundo tinha uma vassoura, tinha uma vassourinha que usavam aqui na pela. Então, sempre esses indivíduos, eles estão na extrema-direita. O Milei está na extrema-direita, o Trump está na extrema-direita. O Orbán está na extrema-direita, na Hungria. Então, nós temos sempre essas figuras estranhas, elas vêm sempre da extrema-direita e sempre com um discurso antissistêmico. Ou seja, não tem nada a ver com isso. O Bolsonaro estava há 28 anos e não tinha nada a ver, porque ele nunca aprovou um projeto. Realmente, estava lá sentado, não tinha muito o que ver mesmo. Mas ele estava há 28 anos, mas ele era antissistema. Eu sou contra tudo isso que está aí. Então, é muito incrível como no Brasil, e eu acho que isso se deveu muito. Agora, estou falando mais para frente, mais nos últimos 20 anos, muito a uma reação das classes médias e da burguesia brasileira contra o PT, e aí eu acho que é bem claro isso, como se desqualificou a política. É muito incrível. Pergunta para qualquer pessoa, uma pessoa que seja de classes populares, sobre os políticos. Mesmo que ela vote em partido de esquerda, vai dizer, não, mas não sei se chegou dinheiro lá, mas não sei se vai ficar na mão dos políticos. Mas não só os políticos, o Estado também foi. Então, exato, mas então, o Estado já é uma... A esfera pública. Mas a esfera pública já é um conceito mais sofisticado. Também concordo. Isso é nas classes mais altas, que dependem, a burguesia brasileira depende completamente do Estado. Se não for do Estado, ela está perdida. Aliás, não só brasileira, americana também, né? Vide governo Obama, que salvou todos os bancos americanos quando chegou no poder. Mas, então, eu acho que houve o avanço do PT e a possibilidade do PT ganhar as eleições de 2018 se promoveu no Brasil uma campanha antipolítica. E a política se torna um palavrão. Ou se eu odeio política, todos os políticos são corruptos. Não, a maioria dos políticos não são corruptos. Sabe? Então, essa ideia que todos os políticos são corruptos, toda a política é feita só pelo interesse pessoal. Então se criou isso, e aí se cria essa figura que é antipolítica, que é o mais político deles, mas ele é antipolítico. Então ele aparece figuras de acordo com o seu tempo. O Pablo Marçal é uma figura parecida com o Tiririca, parecida com o Jânio Quadros. O Jânio Quadros era, inclusive, um cara intelectualizado, né? Um professor de português, etc. Mas, só que ele é um homem do tempo da internet, do tempo das redes, da coisa que viraliza em 30 segundos, dos cortes, famosos cortes agora que estão... agora eu me ouvindo no rádio que tem uma deepfake em Campo Bom, me pareceu bastante estranho, aqui no Rio Grande do Sul. Então é isso que está acontecendo, entende? Ele não é uma figura tão estranha, ele é uma figura que ele aparece e ele cresce mais a partir do momento que é uma campanha clara
A campanha começa lá em 2014, quando as pessoas esquecem no Brasil. O Aécio Neves não aceitou perder as eleições, ele entrou no Tribunal Superior Eleitoral acusando fraude na eleição de Dilma. Então, ali se rompe o pacto da nova república, ou a partir da Constituição de 88. Ali se rompe. Dali para de 14 a 18 é um caos que acontece no Brasil. É o caos que duas coisas acontecem de 14 a 18 no Brasil. Se faz o impeachment de Dilma e se prende o Lula. Acabou o PT. O problema é que o cálculo deu errado. Porque o PSDB achou que ia acabar, que a única forma dele se tornar presidenciável e assumir a presidência do país novamente era tirando o PT, e estava certo. Só que ele não se deu conta que ele e o PT faziam parte de um mesmo sistema político e dependiam muito um do outro. E que sem o PT o PSDB não conseguia sobreviver. E morreu, né? Morreu. Aí deu da pena. Sim. Não querendo fazer trocadilho à custa do Marçal, dá pena, né? Dá pena. E o Datena que é apresentador de programa policialesco. Ele teve 4%. O Alckmin, nosso atual vice-presidente, teve 4%. Em 2018, não teve 5% dos votos. E ele era para ser o presidente do Brasil. Tudo estava montado para Alckmin ser o presidente do Brasil em 2018. Ele não teve 5% dos votos. Mas a facada também perfurou a pele dele. Eu não acho que o Bolsonaro ganhou por causa da facada. Acho que a facada foi esse outro aqui. É que a facada aconteceu justamente no momento que estava o Alckmin tinha um latifúndio no horário eleitoral, né? Então ele estava crescendo, né? E com o negócio da facada, ele não podia mais bater no Bolsonaro, né? Ele teve que parar, guardar a caixa de ferramenta, né? Mas a questão da facada é óbvio que ele teve um espaço na mídia que ele não tinha. Exatamente. Ele teve imenso espaço na mídia. Agora, eu acho que eu gostaria... Eu ficaria tranquila se eu pudesse dizer que o Bolsonaro e a extrema-direita ganhou 2018 só por causa da facada. Nós temos agora, sem facada e com Lula no poder, e com Lula de candidato, ele quase ganhou as eleições. Lula ganhou as eleições por menos de 2% dos votos. Então não tinha mais facada. Então a questão é muito mais grave do que a facada. Temos esperança de reverter esse quadro político? Tu falaste que ainda vamos viver muitos anos, né, dessa situação. É muito difícil a gente ser profeta, né? Fazer profecias. É bom fazer profecia do acontecido. A profecia do que vai acontecer é muito complicado. As coisas mudam muito. Eu sempre digo, talvez numa esperança, que 6 meses antes do muro de Berlim cair, nenhum cientista político, nenhum jornalista imaginava que ele ia cair. E ele caiu. Pelo bem e pelo mal, sem entrar sem análise. Sem entrar no mérito. Mas nenhum cientista político, nenhum historiador, nenhum jornalista disse que a União Soviética vinha abaixo do jeito que veio. Sim. Ninguém previu isso. E veio. Então, a história, ela não é tão linear como a gente gostaria que ela fosse ou não fosse. A história, existem algumas questões em algum momento que não viradas muito fortes. Então, não se pode pensar daqui para frente vai se marchar nesse rumo. Não se sabe. A situação não é boa. Se o Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos, vai ser muito pior ainda. Ou seja, não acho que Kamala Harris seja qualquer coisa de espetacular. Agora, ela tem um simbolismo importante. Ela vai fazer a mesma coisa de política externa americana, ela vai proteger das mesmas formas os bancos americanos, ou seja, ela não é nenhuma figura, Obama. Foi isto. Mas era um símbolo importante.
simbolicamente é muito importante que o Trump não ganhe as eleições nos Estados Unidos. Não que as políticas externas sejam diferentes, não vai ser. Os Estados Unidos é um império e vai assim, continuar assim se comportando. O que eu estou falando é que é muito importante simbolicamente. Dá outro forma de pensar o mundo, no que pese não haver a distância entre Trump e Câmara não é um é muito simpático, o outro é absurdamente antipático, mas em todo caso, não. E tem posições diferentes, e é importante. Se o Trump ganhar as eleições, eu acho que a direita tem muita possibilidade de avançar por muitos anos ainda no mundo. Eu não sei, eu acho que a esquerda tem de se repensar, a esquerda está velha, a nossa esquerda, a esquerda do mundo está velha, a esquerda, e aí falando um pouco mais amplamente, a esquerda sempre teve uma certa âncora num socialismo real que faliu completamente. E depois que ela perdeu essa âncora, que não era uma âncora boa, diga-se de passagem, mas depois que ela perdeu essa âncora, que mesmo ela não conseguiu se reorganizar. Ou seja, ela teve a famosa Primavera Rosa na América Latina, e que foi importante, mas veio abaixo. Veio abaixo. Mas eu acho que não existe um projeto socialista, de esquerda, que seja democrático, que seja inclusivo, que seja moderno, que seja jovem. Não existe aqui, não existe na França, não existe na Itália, não existe na Inglaterra. Os Estados Unidos não existiu porque não existe mesmo a esquerda nos Estados Unidos, mas nos outros países não existe. Nós não temos na Argentina, nós temos o Milei de um lado, do outro lado nós temos quem? Cristina Kirchner. Não temos peronismo, que é uma coisa velha. Célia, a gente falou bastante sobre o Brasil e tal, agora está falando sobre o mundo, a eleição eleição do Trump, mas não falamos do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul, hein, que se apequenou, assim, coitado, nos últimos tempos, e não só mais para trás também e tal. Eu acho que tu acha que tem solução pra gente ou vai ser isso aí mesmo? Olha, eu sou gaúcha, eu sou porto-alegrense. Quando nasci, meus pais moravam na Riachuelo. Eu sou uma pessoa que brinquei a vida inteira na Praça da Matriz. Então, eu sou uma pessoa, inclusive... Agora, eu estava estacionando o carro aqui. Quando criança, eu vinha uma coisa que chama biblioteca pública. Aqui embaixo, na biblioteca pública, chama biblioteca pública infantil. Então, eu vinha à biblioteca pública infantil. Então, eu sou uma pessoa completamente... com muita tranquilidade para falar mal do Rio Grande do Sul, falar mal de Porto Alegre, porque eu sou porto-alegrense, sou gaúcha, sou do centro histórico. Nasci e me criei no centro histórico, morei anos a Jerônimo Coelho com a Praça da Matriz, então, bom, depois de ter morado na Riachuelo. Então, eu sou uma pessoa que tem muita tranquilidade. Pensar, não, veio não sei de onde, não. Eu vou deixar bem claro, as minhas digitais. Claro. Eu acho que o Rio Grande do Sul, na verdade, nunca teve nenhuma grande proeminência na política nacional. Só em 1930. Tá, mas vamos combinar que 1930 já vai longe, né? E depois, em 61. O Rio Grande do Sul sempre foi um estado que teve uma política e um grupo conservador muito forte no interior. Um estado agrário. Inclusive, por exemplo, durante a ditadura militar, a Arena foi um partido artificial no Brasil inteiro, não foi no Rio Grande do Sul. Porque simplesmente o PSD passou para a Arena. Não foi no Rio Grande do Sul. A UDN, que era muito forte, no Rio Grande do Sul não tinha... Teve algumas pessoas que não tinha muita importância. Então, o Rio Grande do Sul, nós temos Porto Alegre, uma cidade que tem uma história muito interessante, porque era uma cidade que, desde o fim do século XIX, é uma cidade industrial, que teve muitos grupos e muitos clubes de operários sindicalizados. Toda essa parte
que foi inundada aí, do 4º distrito, era de indústria. Houve, então, Porto Alegre teve movimentos populares em comunidades, em bairros populares, lá na década de 40, 50. Então, o Porto Alegre teve o Brizola de prefeito na década de 50. Então, nós não podemos confundir uma cidade que foi muito industrial, que teve um movimento operário muito grande, movimento muito importante, que tem muita coisa boa escrita sobre isso, por professores da academia. Então, Porto Alegre é um centro importante, e foi um centro de esquerda importante, a ideia do Brizola é importante. Agora, não confundir Porto Alegre com o interior do Rio Grande do Sul. O interior do Rio Grande do Sul sempre foi arenista. O interior do Rio Grande do Sul sempre foi muito conservador. E o Rio Grande do Sul é um estado conservador, e é um estado que tem uma mítica sobre ele, uma mística sobre ele. Um Estado que tem um hino que diz que sirvam de exemplo nossas façanhas a toda a terra, e o povo vai ser escravo. Ou seja, o hino do Rio Grande do Sul é a síntese do atraso do Rio Grande do Sul e da forma que o Rio Grande do Sul se enxerga de errado. Mas o Rio Grande do Sul comemora como seu dia mais importante uma revolução que ele perdeu. Então, tem uma mística sobre o Rio Grande do Sul que é a mística do amarrar o cavalo no obelisco, que deu, entende? Já passou. E 61 é importante? É muito importante. O PTB foi muito importante dentro do Rio Grande do Sul. Ou seja, e foi mais do que o Rio Grande do Sul, dentro de Porto Alegre. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul é um estado conservador e sempre é um estado agrário, conservador, de grandes propriedades rurais, pecuaristas antes, agora do agronegócio. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul não perdeu o espaço, não. Acho que o Rio Grande do Sul sempre teve o mesmo espaço, não perdeu espaço, não. O Rio Grande do Sul teve teve o Jango de presidente, depois o presidente do Rio Grande do Sul era um ditador da ditadura. Então eu não vejo essa ideia de Rio Grande do Sul, eu vou sair daqui, não posso passar à frente do piquetes. Não, vou passar. Não, mas, eu acho que tem uma mística do Rio Grande do Sul, que é uma mística machista. O Rio Grande do Sul tem toda essa ideia do macho, do esquerdo macho existe muito por aqui. Então tem essa ideia do machismo, da valentia, da faca, sabe? Da fúria. O fio do bigode. O fio do bigode, que não contribuiu para nada. Não contribuiu para nada. Em termos de... o Rio Grande do Sul está economicamente muito mal. O Rio Grande do Sul, politicamente, está perdido. E tem toda essa cultura, entende? Que é muito mais forte hoje do que foi antes, que essa cultura tradicionalista. Eu fico impressionada quando eu vejo uma pessoa dizer assim, eu sou um tradicionalista. Eu fico pensando, meu Deus, o que será isso? O que é um tradicionalista? Tradição, família e propriedade, eu sei o que é. É TFP. Eles são tradicionalistas. Agora, quando alguém enche o peito e diz eu sou um tradicionalista, eu fico pensando, mas o quê? As tradições do Rio Grande do Sul foram inventadas no Instituto Histórico Geográfico aqui do lado, em 1945. Isso não me vai a memória. Foi ali tem os o Paixão Cortes desenhou a roupa. Barbosa Lessa e Paixão Cortes. Então, tem de desmistificar isso. O gaúcho não era valente, o gaúcho era pobre. O gaúcho andava num campo... Pé descalço. Pé descalço porque era pobre, não porque era macho. Então tem de desmistificar um pouco essa ideia que o gaúcho de bota, não sei o quê... Esse gaúcho foi desenhado ali no Instituto Histórico Geográfico. E a pessoa é tradicionalista, mas tradicionalista, o que quer dizer isso? Essa tradição, família e propriedade, conheço, mas essa pessoa se enche. É o único lugar do mundo que alguém diz isso,
Ninguém mais diz, eu sou um tradicionalista. O que é isso? Então, eu acho o Rio Grande do Sul um estado, infelizmente, periférico, e que nos últimos anos ele aumentou essa questão tradicional, conservadora, com todo esse movimento muito conservador, que é o movimento tradicionalista do Estado do Rio Grande do Sul, para falar sério. E eu acho, assim, tem coisas absurdas, e eu acho muito difícil o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado periférico do Brasil e tem se vê como periférico. E tem uma questão que é ainda mais grave, para além de ser tradicionalista, que é o Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os estados com mais células nazistas, né, no país. As células nazistas, elas ainda estão dentro de do que chamaria de uma tendência de extrema-direita. Eu não acredito que, acho mais fácil tu ver isso em países europeus, que coisas nazistas, estrito senso, se criem. Óbvio que sempre vai ter nazistas, meia dúzia de descendentes de alemães nazistas na Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, ou italianos, mas isso é uma minoria. O problema, eles são engolfados pela extrema-direita que domina Santa Catarina e domina o Rio Grande do Sul. Esses dois estados são estados atualmente de extrema-direita. Talvez aí também explique um pouco a rejeição à candidata do partido contrário ao prefeito, entende? É bom te ouvir falar chamando as coisas pelo nome. Extrema-direita tem que se chamar de extrema-direita. Agora, boa parte da extrema-direita se chama conservadorismo, se auto-chama de conservador, né? Conservador é uma coisa, extrema-direita é outra, ou não? Certamente. Tu pode ter... evidente que dentro de uma democracia tu tem setores de direita, setores de esquerda, setores conservadores, setores que têm propostas progressistas, setores mais voltados a um capitalismo mais excludente, outros um capitalismo mais includente, ou mesmo um pós-capitalismo. Agora, a extrema-direita, ela é antidemocrática. Essa é a questão. Ela é antidireitos, ela é anticonstitucional. Ela é anticonstitucional no sentido bem claro, não que ela seja anticonstitucional, porque ela não aceita os princípios da Constituição, ou de igualdade, de respeito, de jogo de poder. Ela é antidemocrática por excelência. Os extremos são muito parecidos. Os extremos são muito parecidos. Eu sempre conto uma história, não sei se tem tempo, eu me aposentei já há bastante tempo. Eu tinha um aluno brilhante dentro da aula, de História do Brasil Contemporâneo. E eu sempre tratei esse aluno, num tempo que nem havia extrema-direita, porque eu me aposentei em 2017. Fiquei lá trabalhando, mas me aposentei em 2017. Eu dava aula na graduação, eu tinha um aluno brilhante, e eu tratei esse aluno com muito respeito, durante um semestre, como chegou a extrema-direita na minha aula. Quando eu fiz uma prova final, que eu li a prova era toda calcada em literatura marxista. E a prova era excelente. E eu perguntei para as pessoas, colegas, afinal, quem é esse cara? Do PSU. Do PCU. PCO. O jeito que ele me tratava, como ele me tratava, como se eu fosse uma pessoa... eu achava que ele me tratava como se eu fosse uma pessoa de extrema esquerda. Ele estava me tratando como se eu fosse de extrema direita, não me dei conta. E ele era muito bom aluno. Mas eu tinha... Então, essas coisas são antidemocráticas, elas são antigas, elas não trazem... Mas o problema é que esses partidos de esquerda absolutamente extremados, eles são muito pequenos. Eles estão lá... A direita
extrema-direita está avançando de uma forma absurda. Porque tem uma classe média muito grande no Brasil que se sente extremamente ameaçada. E também depois nós temos também, tem que somar a questão dos evangélicos, da religiosidade brasileira, cada vez mais forte. Então tem um conjunto de coisas muito complicadas para se somar. Agora, o que vai acontecer daqui para frente, não sei. Eu não tenho esperança, olhando o quadro hoje, que nós tenhamos governos progressistas contínuos daqui para frente. Acho que não. Mas também, como eu estava dizendo antes, ninguém disse que ia cair o muro, e o muro caiu de uma hora para outra. Então, o muro também pode cair aqui de uma hora para outra. Muito obrigada, professora Célie Pinto, pela sua participação no podcast De Fato conosco. Eu que agradeço. Um prazer. E quero convidar você a curtir, compartilhar o nosso podcast, deixar o teu comentário e sugestões. Também quero aproveitar para te convidar a apoiar o Brasil de Fato. Apoiar esse jornalismo que conta aquilo que a grande imprensa não conta. Essa comunicação popular. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder. Temos várias recompensas de livros, de canecas, né? Livro do Centeno, né, Centeno? Fala aí dos teus livros, Centeno. Outra hora eu falo. Então, vale a pena. Para além do nosso trabalho, né, ainda recebe uns presentes. E lembrar também que se você tem um recadinho para gente, crítica ou sugestão, entre em contato pelo nosso e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Terminamos por aqui e até a semana que vem. Você ouviu o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.